Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, a mais um dia de estudos da obra Pão Nosso. Estamos fazendo o estudo virtual da coleção Fonte Viva através aqui das nossas redes sociais, do nosso Instagram, e postamos também posteriormente lá no YouTube. É com muita alegria que nos encontramos em mais um domingo à noite. E eu vou aguardar alguns irmãos a mais entrarem aqui hoje para a gente iniciar as nossas reflexões. Pois bem, vamos lá. Vamos iniciar esse nosso encontro com uma prece para que possamos nos sintonizar com as energias benéficas de amor e de paz. Vamos fechar os nossos olhos. Quem se sentir à vontade, agradecer ao Mestre Jesus, nosso irmão querido, pelas bênçãos benditas que recaem sobre as nossas vidas todos os dias. Agradecer à espiritualidade amiga pelo amparo, pela proteção, pela oportunidade de estarmos em mais um estudo edificante para o nosso espírito e pedir que os espíritos amigos nos inspirem para que hoje possamos sair daqui com as reflexões necessárias para o nosso aprimoramento e para a nossa transformação. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar o capítulo 78 da obra Pão Nosso, intitulado Segundo a Carne. E o pretexto, o versículo de pretexto, que o Emmanuel utiliza, para discorrer todo um texto de grandiosos ensinamentos para nós hoje, está lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 13. E quem nos traz esse versículo, ou melhor dizendo, esse versículo é de Paulo. E é importante nós contextualizarmos por quê. Primeiro, a quem se direciona esse texto? Aos cristãos romanos, esse trechinho. E naquela época, o que existia naquela comunidade, o que existia ali entre os cristãos romanos naquele período? Em especial o apego pela matéria, eles eram muito materialistas, hedonistas, um apego pelo prazer, eles não queriam de forma alguma sentir a dor ou passar por qualquer que seja de aflição ou sofrimento, pelo contrário. Eles acreditavam que precisavam viver uma vida boa, sem sacrifício, sem grandes dores. É por isso que nas obras do Emmanuel, onde nós estudamos em especial os romances históricos, nós vemos o quanto que eles são apegados à crença do politeísmo, a questão dos deuses, e o quanto que eles repudiam as ideias cristãs, porque eles não queriam de forma alguma se submeter, a maioria deles inclusive, não queriam se submeter a essa renúncia que o Evangelho nos apresenta, a essa transformação. Então, o versículo de hoje vai ser: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Quem traz isso é Paulo, e Emmanuel vai já comentar. E é interessante porque a carne aqui ela vai ter um sentido novo. Não é só o corpo, não é só a questão da matéria, mas sim o que nós fazemos para saciar a matéria, para saciar os nossos desejos, os nossos impulsos inferiores, como mesmo nos diz o Emmanuel. Então, o que nós vamos refletir aqui hoje é sobre a forma como nós estamos vivendo, sobre os nossos apegos, sobre o quanto que nós temos utilizado o nosso tempo para a vida material e para a vida espiritual. E o restante desse versículo, ele vai comentar mais na frente, no capítulo 82, onde ele vai comentar a parte do espírito. O cachorrinho aqui meu espirrando. Então ele vai comentar posteriormente, mas se pelo espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então isso lá no capítulo 82. Mas por enquanto vamos nos fixar nessa parte onde ele vai tratar da carne, tanto que o título é Segundo a Carne. Então Emmanuel nos diz: para quem vive segundo a carne, isto é, em conformidade com os impulsos inferiores. Que impulsos inferiores são esses? Aqueles ligados aos nossos instintos.
Na hora que eu estava lendo, eu me recordei daquela passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Lázaro nos traz que no início nós só temos instintos. Avançado e corrompido, nós temos sensações, mas instruído e purificado, nós temos sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco. Então, o que nós vamos perceber aqui é que o que ele está apresentando aqui para nós? A questão desses impulsos inferiores são os instintos, né? É a parte mais instintiva, das sensações, desse apego pelo prazer, onde eu coloco sempre em voga aquilo que satisfaz as minhas necessidades temporárias e não as necessidades do meu espírito. E ele continua: a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Quando nós temos a compreensão do Evangelho de Jesus, a busca pela transformação moral, as dificuldades dessa vida terrestre, elas são para nós a oportunidade de aprendizado. Mas aquelas pessoas que vivem segundo a carne, que se deixam levar por esses impulsos inferiores, possuem a questão do vazio frente às dificuldades da vida, essas lutas terrestres. Não conseguem compreender a magnitude que se tem diante de uma dor, diante de uma dificuldade, como sendo oportunidade para o nosso crescimento, para o nosso progresso espiritual. E ele ainda diz: em todos os momentos, a limitação se lhe ar fantasma incessante, não consegue avançar. Pela dificuldade de se transformar, de se melhorar, de buscar os patamares mais elevados, no que se diz respeito à transformação do espírito, ao crescimento moral. Então, aqui nós vamos ter como primeira compreensão o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. O que é que nos guia? São os nossos impulsos inferiores, são os nossos instintos? Nós vivemos apenas para comer, para procriar? Como é que nós estamos vivenciando esse nosso dia a dia? Nós estamos satisfazendo só essa matéria, só a carne? Ou nós estamos buscando satisfazer também as questões relacionadas ao espírito, cultivando a nossa fé, cultivando os nossos afetos, o nosso amor? E logo adiante, ele nos traz a seguinte questão: cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Aqui é para a gente refletir por horas. Por quê? Quando nós estamos com os pensamentos pessimistas, negativos, todos aqueles pensamentos que produzem em nós sentimentos ruins, que nos ferem, que nos machucam, que são esses sentimentos mais inferiores, o que acontece? O nosso cérebro ele é esmagado. Por quê? Nós vamos compreender o cérebro como sendo não apenas físico, mas sim o aparelho que hoje, na condição que nós estamos de seres encarnados, ele está manifestando aquilo que o nosso espírito apresenta. Então, nós precisamos aprender a cuidar do nosso campo mental e, consequentemente, do nosso cérebro. Porque ele é afetado pelos nossos pensamentos negativos, ele é afetado pelos nossos pensamentos menos dignos. Então, o que acontece? Ele nos traz, né, a questão de que, ao vivenciar com essas noções negativas, né, esmagando esse nosso cérebro, nós vamos nos encontrar com a morte a cada passo. E de que morte ele está falando? Que é a mesma que Paulo diz e o Emmanuel interpreta. Não é a morte no sentido vulgar do termo propriamente dito, a morte da matéria, mas, em especial, a perda do sentido, a perda desse sentido dessa nossa existência. Nós estamos aqui para um propósito de crescimento, de evolução, de transformação moral, espiritual. E se nós não estamos dando os passos necessários para que isso aconteça, nós estamos dia após dia morrendo. Dentro dos nossos princípios, em especial, de busca por algo melhor, de crescimento, de evolução espiritual. Então, todas as vezes que nós estivermos cabisbaixos, deprimidos, com essas noções pessimistas ou negativas, lembremos-nos, podemos estar esmagando o nosso cérebro, podemos estar nos encaminhando para a morte dos nossos propósitos superiores. É claro que aqui não estamos generalizando as situações,
mas é para que a gente tome cuidado, para que a gente tenha mais zelo com o nosso campo mental, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós cultivamos internamente dentro de nós. É natural que a dor ela chegue e bata na nossa porta, é natural que o sofrimento ele exista em nossa vida, mas nós precisamos cuidar para não cultivar sentimentos inferiores que nos causem prejuízos emocionais, mentais e que transcendem também para as questões físicas do nosso corpo. Emmanuel continua. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. Não conseguirá compreender, diz Emmanuel aqui, sintetizando, não vai conseguir compreender de fato a importância que é uma vida humana. A importância que é vivenciar na matéria para experienciar, para transformar e para resgatar. Não vai ter a compreensão do quanto que esses instantes eles são importantes. E é por isso que nós não podemos, de forma alguma, desperdiçá-los da forma que nós acharmos melhor, e em especial com as questões que diz respeito, né, à matéria. Precisamos sim cuidar do corpo. O Evangelho nos diz, cuidar do corpo e do espírito. Mas que isso não seja o veículo central da nossa vida, da nossa existência, que não vivamos somente para isso. Porque aqui a gente tem a exclusividade da vivência ou da vida apenas para a questão da satisfação material. E ele continua. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. Quando nós estamos vivenciando o sofrimento, nós temos como instrumento bendito por nosso Senhor Jesus e por Deus a fé e a esperança. E em muitos momentos, quando nós estamos apegados, como ele diz mesmo, à carne, a esses impulsos inferiores, na hora do sofrimento, da dor, da angústia, da agonia, da dificuldade, o que é que nós fazemos? Nos entregamos ao desespero. E o desespero, ele não promove em nós aprendizado. Ele não nos ajuda no nosso crescimento, no nosso progresso, na nossa evolução e na nossa transformação. Pelo contrário, nós acabamos não conseguindo compreender de fato o que a vida quer nos mostrar através da dificuldade, da dor e do sofrimento. Porque nós estamos apegados ao desespero. Pensem bem, nas vezes em que nós nos sentimos desesperados. Não é mais difícil aprender? Não é mais difícil ter olhos que enxergam o horizonte, que podem compreender com aquela situação? Então o desespero ele vai nos cegar, ele vai dificultar essa nossa escalada espiritual, esse nosso caminho para a nossa transformação. E ele continua. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Olha só. Todos os dias nós recebemos em nossa vida situações, circunstâncias que nos convidam a melhoramento, a transformação, e aí como é que ele diz, né? A nossa purificação espiritual. São aqueles testes que chegam para que a gente possa aprimorar a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa fé, a nossa resiliência. Só que quando eu estou muito apegado aos impulsos inferiores, o que acontece? Na hora que chega essas circunstâncias que são para o meu aprimoramento, que são para a minha transformação, para o meu melhoramento, eu começo a me revoltar. E aí, mais uma vez, eu não consigo obter todo o benefício que aquela experiência ela quer me trazer. Lembra daquela passagem? Bem-aventurados os aflitos? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós aprendemos que nem todos os aflitos são bem-aventurados. E por que nem todos os aflitos são bem-aventurados? Porque só é bem-aventurado o aflito que vive a dor, que vive o processo de aflição ou sofrimento, mas que vive isso com o Cristo, com a resignação, com a fé, com a coragem, aceitando aquele momento como sendo importante para o crescimento, para a evolução, como sendo necessário para o aprimoramento e sem revolta e sem desespero, com a docilidade necessária, sendo dócil aquele momento para que possa se aprender tudo o que aquela circunstância ela quer trazer, ela quer ensinar. Então, todas as vezes que chega na nossa vida
algo destinado à nossa purificação espiritual e nós nos sentimos revoltados, nós estamos indo contra ao nosso progresso, ao nosso melhoramento, à nossa transformação. Pensemos bem. Nos momentos em que nós vivenciamos coisas que nos revoltam muito, que nos deixam muito extasiados, como ele disse anteriormente a respeito do sofrimento, né, que nos colocam em situação de desespero, vamos parar, vamos refletir e vamos entender de fato o que essa situação ela quer me ensinar. Qual é o aprendizado que eu preciso ter para que ela passe? Não pode contar com a bênção do amor, nos diz Emmanuel. Porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes do mecanismo dos desejos eventuais. É tão apegado às questões materiais, às sensações, que não se pode conseguir sentir e vivenciar o amor, o afeto pleno. Porque dentro desse parágrafo, o que ele nos apresenta é que para essas pessoas, os laços afetivos são o quê? Acidente do mecanismo dos desejos eventuais. Não existe uma ligação profunda, não existe uma conexão profunda, não existe um sentimento verdadeiro por trás daquilo tudo. E por quê? Porque se está afogado na matéria. Quanto mais imersos na matéria nós estamos, mais dificuldade nós teremos de ser sensíveis ao amor, ao afeto, aos vínculos profundos. E aqui ele traz um parágrafo onde mais uma vez ele trata sobre a questão da dor e nos diz: a dor, benfeitora e conservadora do mundo, é intolerável. Quem não tem a consciência plena, a confiança em Deus, a compreensão de que algo existe além da matéria, tem muita dificuldade em tolerar e aceitar a dor, porque não compreende ela como sendo mestra, não compreende a dor como sendo um instrumento de educação moral para o nosso espírito, como sendo o processo necessário de transformação para a nossa vida. Então, o que acontece nesse momento? Não há tolerância. E o exercício da tolerância nos momentos de dificuldade ele é muito importante. Porque é o momento em que nós acolhemos a dor, em que nós buscamos compreender a dor e aprender com aquela dor. E ele ainda diz que a disciplina constitui-lhe angustioso cárcere. Vocês lembram que o Emmanuel diz para Chico Xavier? Disciplina, disciplina e disciplina. Apresentando a disciplina como uma libertação. Imagina só, você chegar em casa, toda vez você coloca a chave num lugar diferente. Aí você culpa todos da casa e ainda mais, culpa os espíritos pela chave que se foi perdida, sendo que toda vez você deixa ela num lugar diferente. Experimente todas as vezes deixar a chave no mesmo lugar. Isso é disciplina. Eu tenho o cuidado, eu tenho o zelo de todas as vezes deixar aquele objeto que para mim é necessário, é importante, no mesmo lugar. E eu, provavelmente, não vou ter a dor de cabeça de sempre que for sair, procurar em vários lugares e ambientes, e acabar me atrasando. Por quê? Eu construí a disciplina da organização. E isso serve para tudo na nossa vida. Disciplina nos estudos, disciplina na nossa vida cotidiana, na nossa vida profissional, acadêmica, nos nossos estudos, inclusive para o aprimoramento do nosso espírito, que requer também muita disciplina, porque tem dias que a gente está tão cansado que a gente fala, não, hoje eu não vou nem ler o evangelho. Hoje eu vou chegar em casa, eu vou dormir, vou descansar, amanhã eu vejo isso. E às vezes nós esquecemos que aquela leitura que nós fazemos antes de dormir, aquela leitura edificante do evangelho, das obras subsidiárias, como nós estamos estudando aqui o Pão Nosso, a obra Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, enfim, essa leitura seja a necessária para dar para a gente aquele aconchego, aquele conforto, para que nós tenhamos um sono reparador, um sono tranquilo. Para que, inclusive, o nosso espírito, ao desenlaçar do corpo, no momento do sono, possa ter uma boa experiência no plano espiritual, para auxiliar também na renovação minha, para que o dia que se siga, o dia seguinte, eu possa ter um dia melhor, ter um dia mais tranquilo, estar mais revigorado.
Quantas vezes nós dormimos e acordamos como se tivessem passado um trator em cima da gente? E quando nós vamos recordar, muitas vezes, nós nem fizemos uma prece, e nem buscamos uma leitura edificante, e nem buscamos uma reflexão importante, necessária, para que aquele momento de sono fosse reparador, não só para o nosso corpo, mas também para o nosso espírito, para a nossa mente. Então, a disciplina, nesse caso, vai constituir o quê? Um angustioso cárcere, uma prisão. E o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Não consegue servir ao outro sem se sentir humilhado. Achar que, pelo fato de em algum momento se doar ou em algum momento auxiliar o outro, isso vai lhe colocar numa posição de humilhação. Olha bem, e nós vamos recordar que a primeira das virtudes, aquela que vai adubar o solo dos nossos corações para que possamos cultivar as demais virtudes, é a humildade. É sabermos ser humildes. O Jesus nos ensinou, né? Seres pobres de espíritos, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. E é o exemplo maior da humildade, para que a gente possa começar a adubar o nosso solo do nosso coração com esse humus, para que as virtudes necessárias elas possam fecundar. Nunca perdoa. Isso aqui, vou lembrar para quem está chegando agora, nós estamos falando do item do capítulo Segunda Carne. Aqui são as pessoas que vivem segundo a carne, voltadas totalmente para os seus instintos e paixões inferiores. Então essas pessoas, elas nunca perdoam, não conseguem perdoar. Porque lembrem, elas não conseguem sentir o afeto verdadeiro, o amor. Quem ama muito, perdoa fácil. Imagina Jesus, que perdoou na cruz. E por que ele perdoou? Por muito nos amar. Quanto mais você ama, mais fácil se torna a doação do perdão. Eu cito muito o exemplo da maioria das mães, dos familiares que se amam. É tão mais fácil ser tolerante com quem você ama do que com quem você não ama. Então, essa pessoa também, ela não saberá renunciar. Aqueles que vivem segundo a carne não saberão renunciar. Não saberão ser dóceis à vontade de Deus, que coloca em nossas vidas os instrumentos e as situações necessárias. Dói-lhe ceder em favor de alguém. Mais uma vez, não consegue se colocar na posição de submissão. Não consegue ceder. E isso lhe causa dor. Olha só. E quando ajuda, olha aqui, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Quando ajuda, fica sempre colocando aquela ajuda como sendo um motivo para o outro ser ou agir de tal modo. O auxílio nesse momento aqui se torna um objeto para que o outro seja escravizado por mim, que ajudei. E ali o que eu busco não é gratidão, é a recompensa pelo bem que eu fiz. E eu começo a gerar no outro, não um sentimento de gratidão, mas de dívida. Muitas pessoas, e muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar também, daqueles que fazem, mas fazem exigindo tanto que não fazem por fazer, fazem para receber algo em troca. E aí o que a gente quer em troca, o que a gente quer do outro, não é a gratidão dele, não é aquele sentimento bom de, meu amigo, eu fiz isso por você, porque eu amo você, e a gente recebe muitas vezes em troca a ingratidão. Não é isso que eu quero é construir o sentimento de dívida. Eu fiz, pois agora você está me devendo um favor. Eu fiz, pois agora você está me devendo a presença, você está me devendo algo. Então eu faço para que o outro se torne meu escravo. E ele continua, o Emmanuel. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Então, aqui, aqueles que vivem segundo a carne, segundo os impulsos inferiores, vivem atormentados por vários conflitos, e um deles é o da posse, do apego. E vivem por tempo indeterminado porque quando morre, quando acaba aqui o momento da vida material, continuam com esses mesmos conflitos e dificuldades no plano espiritual.
vários relatos na obra de André Luiz de espíritos apegados à matéria, que desencarnam, mas continuam apegados às questões materiais desse mundo, apegado à riqueza, apegado ao dinheiro, apegado aos próprios bens materiais que deixaram aqui. Muitas vezes estão inclusive envolvidos, né, em situações de partilha de bens, porque não conseguem viver em paz na pátria espiritual pelo apego que possuem àquilo que é material. E devemos lembrar sempre que tudo que nós temos aqui hoje é empréstimo, nada é nosso de fato. Tudo é empréstimo. Quando a morte chegar em nossas vidas, que nós formos partir para o plano espiritual, deixaremos tudo, devolveremos tudo. Tudo é emprestado. Não adianta querer amontoar bens acreditando que eles nos servirão para a vida eterna, porque isso não acontece, isso não funciona. E o próprio Cristo nos apresentou isso em diversas parábolas e passagens a nos orientar, em especial para que não sejamos aqueles que vivem apenas para a carne, apenas para a matéria, apenas para as riquezas. E se encaminhando para o fim da nossa conversa, nós temos o último parágrafo que o Emmanuel apresenta. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. Ninguém está isento da transformação e do progresso. A lei de progresso existe para todas as criaturas, todas. Os que querem progredir e os que não querem progredir. Ela é uma lei que abrange a todos. Então, uma hora ou outra, a pessoa se renovará. A renovação aparecerá na vida daquela criatura ou daquele espírito. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se desencarnou, está no plano espiritual, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, ou seja, viveu apenas pelos instintos, apenas pelos prazeres da vida, que poderá esperar no fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel. Nós aprendemos com a doutrina espírita que livre no plano espiritual são os espíritos que vivem nessa vida, nessa encarnação, cumprindo seus deveres morais. E aí chegam do outro lado da vida com a liberdade. Mas aqueles que vivem, como ele diz, sempre alimentando o lado inferior da vida, a questão das sensações, dos prazeres, da matéria apenas, chegam do outro lado da vida agora limitados. Como ele diz, impossibilitados. E por que eles estão impossibilitados? Porque no momento em que foi lhe dado a oportunidade de crescimento, de transformação nesse estágio da matéria, não souberam usar. Não souberam. E retornam ao plano espiritual para vivenciar todo aquele processo, muitas vezes de dificuldade, de dor no plano espiritual, mas que será necessário para que a renovação chegue na vida daquela criatura, na vida daquele espírito, para que ele possa recordar. Vamos lembrar de André Luiz, que passou pelo umbral para que ele pudesse tirar dali o proveito, o aprendizado. Foram anos vivenciando aquele processo de dor, de tormento, mas que quando ele consegue ser resgatado, quando ele chega a nosso lar pelos méritos em especial e pedidos da mãe, ele começa a ter uma nova visão desde já daquilo que ele almeja para o seu futuro, para os próximos momentos, para os próximos dias. Então, assim, são todos aqueles que vivenciam as questões da vida apenas do ponto de vista do aspecto material e esquecem de cuidar do lado espiritual. Que bom que vocês estão aqui hoje comigo, buscando o aprimoramento do espírito, buscando a transformação, fazendo as reflexões necessárias. Estamos já 9 horas da noite, já vamos nos deitar, dormir, para começar a segunda-feira e a semana de uma forma plena. E como é bom refletir antes de dormir. Como é bom vivenciar esses momentos onde nós possamos expandir os pensamentos, pensar mais sobre a nossa vida, sobre o que nós estamos fazendo dessa nossa encarnação e, em especial, como nós queremos chegar no plano espiritual, como nós queremos voltar para casa, de que modo.
então nós conseguimos construir uma vida melhor além do túmulo, vivenciando os nossos deveres morais aqui na Terra. Então que essa noite seja ainda de mais reflexão interna para vocês, mas também para mim, para que a gente possa compreender das nossas dores atuais o que é o que elas querem nos dizer. E também daquilo que nós precisamos realizar para deixar de viver mais apenas no instinto, na animalidade, como ele diz, nesse lado inferior da vida, e que busquemos os patamares mais sublimes da espiritualidade, através do amor, da renovação e da transformação. Muito obrigada, meus irmãos, por estarem aqui. Quem se sentir à vontade, nesse momento que nós vamos fazer uma prece, pode inclusive colocar uma garrafinha de água, um copo, para receber a fluidificação da sua água, para que esse momento seja também benéfico, para a gente encerrar esse domingo de forma bem tranquila. Então vamos, nesses instantes, agradecer a Deus, a Jesus, por esses momentos de paz, de instrução, de aprendizado. Rogar aos espíritos amigos que possam fluidificar as águas da nossa casa, para que elas sirvam de remédio para todos que dela beberem. Rogar a Jesus, nosso mestre amado e querido, aos espíritos amigos que convivem conosco em nossa casa, para que ao adormecermos nós possamos ser levados às regiões espirituais de aprendizado, de trabalho, para que possamos acordar amanhã tranquilos, felizes, confiantes, para dar conta dos nossos deveres profissionais, morais, acadêmicos, em todas as instâncias da nossa vida, dos nossos deveres familiares. Que Jesus possa nos abençoar e nos proteger hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Deus abençoe todos vocês, meus amigos. Obrigada por estarem aqui.